Quero convidar você para que você, com muita atenção, escute a lei do Senhor que será pregada nesta noite, em Gênesis no capítulo 5. Por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo 5. E como um bom presbiteriano, ao longo do sermão, com a sua Bíblia aberta, um olho você ficará na sua Bíblia e um outro olho você vai olhar para o pregador, para saber se o pregador está pregando de acordo com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 5. Hoje nós vamos pregar sobre a grande obra de Deus na história do seu povo. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje e agirá eternamente. Atente então, por favor, para aquilo que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu.
Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém e amém. Vamos orar. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Deus, na tua presença estamos. E hoje nós rogamos em nome de Jesus, que o Senhor fale poderosamente conosco. Não nos deixe, Senhor, sair deste lugar sem falares conosco, Senhor. Enche-nos do teu Espírito e seremos assim, ó Deus, cheios de ti. Aviva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Enche o nosso coração da tua presença. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. As genealogias, elas não são um gênero literário muito apreciado para a maioria dos leitores da Bíblia. A maioria das pessoas que leem a Bíblia, e diga-se de passagem, elas são poucas, infelizmente, mas a maioria das poucas que abrem a Bíblia, quando elas chegam na genealogia, você sabe o que geralmente acontece? As pessoas, elas viram a página, elas passam como que diretamente para o capítulo seguinte. E para não falar apenas dos irmãos, eu falo também da minha classe. Nós pregadores, parece que nós também não gostamos muito de pregar em genealogia. A gente escuta muitas poucas pregações a respeito disso, né? Eu nasci e me criei no meio presbiteriano, eu tenho 40 anos de idade, e essa é a segunda vez que eu vou ouvir uma pregação, eu mesmo pregando sobre isso. Eu preguei há 1 ou 2 semanas atrás nesse texto, e providencialmente falando, eu achei que seria muito adequado pregar aqui também. Eu estou pregando no livro de Gênesis, lá na minha igreja. Então, é um desafio. E eu peço que você ore por mim durante a mensagem. Mas o fato, irmãos, é que tanto para os irmãos, quanto para nós que somos pregadores, essa é um tipo de passagem que não nos cativa muito, entendeu? Quando nós olhamos para genealogias, a gente geralmente olha e pensa em algo assim muito monótono, algo muito pedante. E talvez algumas pessoas meio que indiretamente achem as genealogias textos inúteis. Mas veja, o testemunho da palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, é muito claro. Quando o texto da palavra de Deus diz que toda a escritura, ela é o quê? Ela é inspirada, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isso significa dizer, irmãos, que até mesmo as genealogias são importantes e elas podem ser instrumentos de Deus para a nossa santificação. Então, elas são importantes. E deixa eu lhe dizer mais, isso está implicitamente declarado, inclusive nos locais onde as genealogias elas estão inseridas. Por exemplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, genealogias elas ocupam um lugar muito sublime. O Antigo Testamento começa com genealogias. Você vai para Gênesis 4 e Gênesis 5, você tem uma genealogia, logo no início do livro de Gênesis. E você chega em Mateus no capítulo 1, imediatamente no início do Novo Testamento você encontra uma outra genealogia. Então, do ponto de vista canônico, as genealogias elas ocupam um lugar muito proeminente, indicando para mim e para vocês que elas são muito importantes. E quais são, portanto, aquelas importâncias ou as funções das genealogias? As genealogias elas cumprem muitas funções nas Escrituras. Por exemplo, aqui no livro de Gênesis, as genealogias no livro de Gênesis, em primeiro lugar, ela tem uma função de mostrar o desenvolvimento do decurso da história. À medida em que você vê personagens, eles tendo filhos e morrendo e surgindo outros personagens, o que é que o texto então está nos mostrando? Os textos está nos mostrando que o enredo narrativo está progredindo, a história está correndo, não é? Essa é uma razão. Uma outra razão é uma razão demográfica. Moisés, quando, por exemplo, registra essa passagem de Gênesis 5, ele de alguma maneira está querendo nos mostrar que a terra está sendo a cada dia mais habitada, a população está aumentando mais e mais e mais, de modo que a população humana está se expandindo por sobre toda a terra. Essa é uma outra função. Mas veja, existe uma outra função que eu acho aqui em Gênesis 5, a função principal, que é uma função, eu não me vem agora na minha cabeça uma outra definição, mas eu diria que é uma função crítica. Se você vai lá para Gênesis no capítulo 4, vá lá para Gênesis capítulo 4, dê só uma olhadinha, a partir do versículo de número 17. Você está vendo aí Gênesis 4, 17? Olhe para aquilo que está na Bíblia, que essa pregação só vai fazer sentido se você olhar na Bíblia. Então veja, você viu aí Gênesis 4, 17? O que é que tem aí a partir de Gênesis 4, 17, irmãos? Os descendentes de quem? De Caim, que João diz que Caim ele era do maligno. Aqui você tem um monte de gente da descendência de Caim. Pelo menos aqui você vai ter 7, certo? As 7 descendências de Caim, certo? As 7 gerações de Caim. E aqui você vai ver muitas realizações que o povo de Caim teve, e todas elas são iníquas. Embora elas pareçam que não sejam iníquas, elas são. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, no capítulo de número 17, no capítulo 4, perdão, versículo 17, diz que coabitou Caim com sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a quem? A um homem chamado Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu. Isso é pecado, irmãos, porque Deus disse lá atrás, em Gênesis capítulo 4 ainda, que Caim ele vivia o quê? Ele deveria andar errante pela terra, ele não podia ser alguém sedentário.
E para piorar das coisas, ele colocou o nome da cidade dele, o nome do filho. Ou seja, existe aí um princípio de idolatria, porque não tem muita gente que idolatra o filho. Aqui em São Luís tem, pastor, isso? Gente que idolatra o filho. Filho pinta e borda, mas um menino não tem defeito, tem isso? Meu Deus, já chegou o pecado aqui em São Luís. Pois é, aqui nós encontramos uma carcaça disso. Aí, veja, o texto continua, veja só, o versículo de número 19, olha só, um outro descendente dele, leia aí comigo, por favor. Lameque, duas esposas, ou seja, nós encontramos o primeiro polígamo de toda a história, aonde? Na descendência de Caim, certo? Qual é o nome da primeira? E qual é o nome da segunda? Muito bem. Agora, eles tiveram filhos. Com essas duas mulheres, ele teve filhos. Veja, versículo de número 20. Eu estou passando aqui rápido só para contextualizar os irmãos. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Quem foi este Jabal, irmãos? Quem foi, irmãos? Esse aí? Este foi o pai dos que habitam em e possuem. Olha só, você que é pecuarista, o texto bíblico está dizendo que o pai da pecuária foi quem? Foi um dos descendentes de Caim. E aí você vai dizer, não, pastor, então a pecuária é uma coisa boa. E no meio dos descendentes de Caim, eles fizeram algumas coisas boas. Em um certo sentido sim, mas em outro sentido não. Por que não? Porque expressamente desde o início da criação Deus havia proibido o homem não tinha liberdade de comer carne de animais. É depois do dilúvio, é somente depois do dilúvio que o homem vai poder comer picanha, entendeu? Entendeu? Então nada de pecuária agora, mas eles queriam comer picanha. Eles queriam comer o costelão, o cupim. Isso era pecado naquela época, tá? Continue, veja só o versículo de número 21. Leia. O nome era qual? E ele foi quem? Todos que tocam harpa aí. Então isso é uma coisa boa, reverendo. Cadê ele? Cadê? Então, ó, no meio dos caimitas, você encontra aqueles que são os pais da música. E você sabe, reverendo, que a música ela é o principal instrumento de entretenimento da humanidade desde sempre. É uma coisa fantástica a música. E você encontra aqui a música sendo produzida, pelo menos os instrumentos musicais, dentro do contexto dos caimitas. Aí você diz, então é coisa boa. Calma lá. Você vai encontrar aqui poesia e música, inclusive em um dos descendentes de Caim, chamado Lameque. E este Lameque, ele vai fazer uma canção. Só que essa canção, em nenhum momento o nome de Deus é exaltado. Em nenhum momento o nome de Deus ele é glorificado. Pelo contrário, você vai ver violência. Já nós vamos ver isso. Veja o versículo 23. Veja só o versículo 23 e 24. E disse Lameque, leia comigo. E disse Lameque às suas Ada e Zilá, ouve-me, vós, aqui é a música, tá? Aqui é a música, aqui é uma poesia, leia comigo. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei o que? Um homem porque ele, e um rapaz porque... Deixa eu só fazer um comentário. Essa palavra rapaz aqui em hebraico é a palavra yeled, que significa criança. Ele matou uma criança porque essa criança inocentemente, foi o que aconteceu, pisou no pé dele, aí ele mata a criança. Ele é o primeiro infanticida de toda a história. E ele é um homem terrível, porque ao contrário de Caim, seu antepassado, que quando mata Abel, ele se esconde, ele tenta esconder o seu homicídio,
este homem, ele faz propaganda, ele faz questão de dizer que matou cruelmente uma criança. Ele é o primeiro infanticida de toda a história. Mas vamos continuar. Versículo de número 22. Leia comigo. Zilá, por sua vez, leia comigo. Zilá, por sua vez. Quem foi esse Tubal-Caim? Não, aí você diz, não, pastor, então isso aí é uma coisa boa, pastor. Veja só, a metalurgia surgiu dentro dos caimitas. É verdade, não é? Porque você vê aqui que os instrumentos que foram utilizados a partir da metalurgia foram instrumentos cortantes, armas para matar outras pessoas. Você entendeu agora o que eu estou querendo dizer? A função crítica das genealogias. O que nós estamos encontrando aqui é Moisés, o autor desse livro, o livro de Gênesis. Ele está colocando de lado a lado essas duas genealogias, porque entenda o que eu estou dizendo. A sociologia é uma ciência fantástica, mas eu sei que a sociedade humana, ela tem muitas complexidades, eu sei disso, mas finalmente só existem dois tipos de sociedade, só existem dois povos em toda a terra, é o povo de Deus e o povo de Satanás. Só existem dois tipos de cultura, uma cultura santa e uma cultura secular, que vai guerrear e que vai ficar de alguma maneira contrastando-se ao longo das gerações. E essa é a razão pela qual em Gênesis capítulo 4 você tem a genealogia dos filhos de Caim, ao passo que você tem a partir do capítulo 5 a genealogia dos filhos de Adão, mostrando para mim e para você que Adão era crente, entendeu? E que quando a gente chegar lá no céu a gente vai encontrar Adão. Amém? Muito bem. Você entendeu então qual é a razão pela qual nós estamos aqui? Eu gostaria, irmãos, depois dessa pequena introdução, é uma pequena introdução, eu gostaria de expor esse texto da palavra de Deus. E é o seguinte, o pastor dessa igreja disse que eu podia pregar o tanto de tempo que eu quisesse. Então, você se aguente um pouco. Nós vamos, do jeito que eu costumo pregar, eu gosto de ser detalhista. E nós vamos pregar assim. Então, eu quero nessa noite, irmãos, expor esse texto da palavra de Deus, para que nós venhamos a celebrar a grande obra de Deus no meio do seu povo no decurso das gerações. Nós estamos celebrando, irmãos, nessa noite 13 anos, mas é de 13 anos de obra de Deus no meio do seu povo aqui. E nós cremos que Deus ele vai levar essa obra adiante para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos de nossos filhos. E foi por isso que eu resolvi pregar esse texto da palavra de Deus que preguei há 2 semanas atrás na minha igreja. E eu tenho certeza que se você ficar sentado na sua cadeira, prestar bem atenção, Deus vai falar muito com você. Lembre-se, você está diante de Deus, não é hora de você ver celular, ver o jogo, o resultado do jogo do seu time. Se você faz isso na hora do culto, você ainda não entendeu diante de quem você está. Então, vamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Vamos lá, versículo de número 1, vamos começar. Gênesis capítulo 5, verso 1. Qual é a primeira frase que nós encontramos aí no verso 1? Leia comigo, por favor. Este é o livro da genealogia de Adão. Só até por aqui, por enquanto. Qual é o nome desse livro, irmãos, que nós estamos pregando aqui? É o livro de Gênesis.
Mas note, presta atenção. O texto que nós acabamos de ler diz literalmente: este é o quê? É o livro da genealogia de Adão. Irmãos, por esta frase, nós podemos entender que existe um livro dentro do livro de Gênesis. Ok? Como a gente deve entender isso? Nós temos aqui um livro da genealogia de Adão dentro do livro de Gênesis. O termo em hebraico lá, o livro, é um termo chamado Sefer. Você não deve pensar em livro em termos assim, nesse formato códex, como nós compreendemos de forma moderna. Esse livro, essa palavra Sefer, ela pode ser entendida simplesmente como um documento, algum registro escrito, certo? E provavelmente, pelo que o texto deixa transparecer, Moisés não necessariamente ele foi o autor deste livro da genealogia de Adão, mas ele pegou esse livro da genealogia de Adão e ele inseriu no livro de Gênesis, que ele foi, sem dúvida nenhuma, o autor, né? Então tudo leva a crer que antes de Moisés, alguém, pela providência de Deus, foi movido para escrever esta genealogia, e que Moisés, inspiradamente da parte de Deus, pegou essa genealogia e incorporou aqui no livro de Gênesis. E aí você me diz: pastor, quem? Mas quem teria escrito isso tudo? Eu não sei, mas eu tenho uma opinião, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês a minha opinião, e eu vou tentar mostrar na Bíblia isso. Eu acredito que foi Noé que escreveu isso aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês biblicamente como isso é totalmente possível. Embora nós não possamos ser categóricos, mas é muito possível que Noé tenha escrito este livro, e esse livro chegou nas mãos de Adão. E Adão, ele pega de Moisés, perdão, e Moisés, ele pega esse livro e ele acaba incorporando este livro no livro de Gênesis. Então o texto começa dizendo assim para nós: este é o livro da genealogia de Adão. Essa é a primeira frase. Aí, a partir da segunda parte do versículo 1, você tem a introdução desse livro, o livro da genealogia de Adão. E essa introdução é uma introdução que é uma espécie, digamos assim, de revisão da criação, de Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2. Leia comigo, por favor. Leia comigo o versículo 1, o restante do versículo 1 e o versículo 2 também. Vamos ler. Vamos lá. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de no dia em que foram criados. Aqui nós temos um resumo muito conciso daquilo que é a origem, a criação da humanidade. E nessa porção aqui do texto, se você atentar bem claramente, o texto, ele tanto no início quanto no fim dessa porção, aí na segunda parte do versículo 1 e no final do versículo 2, você tem a ênfase desta pequena porção, porque tem uma frase que é repetida, qual é? No dia em que foram criados. Essa frase, no dia em que foram criados, aparece quantas vezes? 2 vezes. Esse é um recurso literário que em hebraico a gente chama de inclusio. É uma espécie como se fosse, uma espécie de gancho. Ele está aqui no começo e ele está aqui no final. É como se fosse um colchete, mostrando que aquelas 2 coisas estão dentro de uma unidade literária, certo? Então a ênfase aqui é no dia em que o criou. Qual foi o dia em que Deus criou a humanidade, irmãos? Qual foi o dia? Qual foi o dia, irmãos? No 6º dia da criação. E por que é que o texto aqui está enfatizando no dia em que o homem e a mulher, Deus os criou? Por que é que existe essa ênfase?
para ressaltar a historicidade do relato. Irmãos, entenda o que eu quero dizer aqui. Esse texto que nós temos em nossas mãos não é um mito, não é uma lenda, não é uma novela. O texto que nós encontramos aqui é um relato histórico. Deus, ele criou Adão e Eva. Por isso a ênfase aqui do texto é no dia em que foram criados. Mas em que dia eles foram criados? De acordo com Gênesis 1, 27. Isso ocorreu tudo no sexto dia da criação. Nesse sexto dia da criação, Deus, ele criou outras coisas, outros seres vivos. A Bíblia diz que Deus vai criar animais, tanto os animais domésticos, quanto répteis, animais selváticos. Mas no sexto dia, a coroa da criação, qual foi, irmãos? Foi o homem, a humanidade, porque o texto de Gênesis diz claramente que no sexto dia da criação, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu sei que existem muitas teorias acerca do que é que significa isso, a imagem e semelhança de Deus. Obviamente, isso não significa que o homem era igualzinho a Deus, mas existem muitas teorias do que seja. Eu gosto de uma teoria de um estudioso, ex-professor do seminário de Westminster, chamado Meredith Kline. Meredith Kline, ele disse que a imagem e semelhança de Deus pode ser resumida em 3 aspectos. Primeiramente, ele fala de um componente funcional, ou seja, um componente oficial. O homem, ele é o representante de Deus aqui na terra. Então, quem é que governa esse mundão que Deus fez? Quem é? Somos nós, certo? Então, o ser humano, ele acaba de alguma maneira espelhando a criação de Deus. Em que sentido? No sentido do governo sobre todas as coisas e todos os seres criados por Deus. Existe esse aspecto. Existe um outro aspecto, que é o aspecto ético. O homem, ele é o único ser que tem moralidade. A gente sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Isso só Deus tem. Entendeu? Só Deus tem. Existe um outro aspecto que Meredith Kline ele fala, que é um aspecto físico. Aí você diz: uau, físico. Meus irmãos, Deus, ele é espírito, e isso a Bíblia deixa de uma maneira muito clara. Mas mesmo sendo Deus, sendo espírito, ele não tendo corpo, você vai ler nas escrituras que eventualmente, circunstancialmente, às vezes Deus, ele tomava forma. Ao longo do Antigo Testamento você vê muito isso. E no Novo Testamento você pega quem? Quem é que acaba tomando forma? O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu em forma humana. E Jesus Cristo, ele é 100% Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, no Antigo Testamento, a forma mais comum pela qual Deus, ele tomava forma, circunstancialmente, para se comunicar com o seu povo, era a forma humana. Então, se existe algum aspecto físico ou um aspecto estético que possa de alguma maneira transparecer esse Deus que é um ser espiritual, é você, sou eu, certo? Com essa cabeça que eu tenho, com esses 2 olhos que eu tenho, com essas 2 mãos, com esse tronco, enfim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso tem muitas implicações. Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas a primeira implicação qual é? Preste atenção, você jovem: o homem não evoluiu. O homem não evoluiu de outra espécie. A Bíblia diz literalmente que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi criado de acordo com um padrão divino e não de acordo com um macaco, certo? É por isso que o homem, ele possui faculdades transcendentais que somente Deus possui. Somente o homem tem razão, somente o homem tem moralidade, somente o homem tem pensamento abstrato, somente o homem tem senso de beleza, somente o homem. Então o homem, ele foi criado de uma maneira única por Deus,
para ser a sua imagem e semelhança. Então não houve evolução, houve criação. Uma outra implicação é que é o seguinte: hoje em dia é muito comum nas escolas dizerem por aí que o homem é um animal racional. Em um certo sentido pode até ser, mas o problema hoje em dia dessas escolas é que elas querem colocar no mesmo padrão de importância tanto a humanidade quanto os animais, não é? Não é assim? Não é assim, mas não é, irmãos. O homem, ele é muito mais importante do que os animais. E eu não sou eu que digo isso não, irmãos. Olha, esse negócio de pai pet, tá? Olha, não sou eu que estou dizendo não. O Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, Ele vai dizer assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas, ou seja, do que as aves dos céus? Então nada contra você ter um animal, nada contra você ter um pet. Agora, tudo no seu devido lugar, com o seu devido valor, entendeu? Essa é uma outra implicação muito grande. Quando Deus cria a humanidade, o versículo 2, volte os olhos aí para o versículo 2. Diz aí o texto que Deus criou o quê? O homem e homem e mulher os criou. Literalmente no hebraico é macho e fêmea. Esse é o padrão do casamento, jovem. Olha, qual é o padrão do casamento? Heterossexual, um homem para uma mulher. Monogâmico é um para um, certo? Ok? Inviolável, até que a morte os separe. Aí Deus cria, e aí no versículo de número 2, aí o texto vai, veja lá o capítulo 5, versículo 2, irmão. Capítulo 5, versículo 2. Olha só. Como foi que Deus chamou o homem e a mulher quando os criou e os abençoou? Como foi o nome deles? Adão, mas você diz, mas pastor, era Adão e Eva. E como é que pode, pastor? Entenda, existe um sentido que o nome Adão, ele pode ser tanto um nome genérico, um nome hebraico, pode ser um nome genérico como um nome próprio. Adão significa simplesmente, no sentido genérico, aquele que foi tirado da Adamá, da terra. Qual o significado de Adão? É terráqueo, seria o nome mais, seria a melhor tradução para Adão é terráqueo, foi aquele que foi tirado da Adamá. Então quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão, está dizendo, os chamou de humanos, ou seja, aqueles que foram tirados da terra. E por que é que ele coloca esse nome? Os chamou de Adão, porque a história de Adão e Eva, irmãos, é a nossa história, é a história da humanidade como um todo. Eles foram os nossos primeiros pais, por isso que aqui Moisés faz questão de chamá-los de Adão. Aí ele colocou com A maiúsculo, os nossos tradutores, mas deveria ser com A minúsculo, tá? E no hebraico não tem maiúsculo e minúsculo não, é questão interpretativa, tá? Então diz aí o versículo 2 que foi quando Deus criou a humanidade, representada em Adão e Eva, Deus abençoa a humanidade. É algo novamente visto aí no versículo 2, não é? Gênesis 5, versículo 2, certo? E aí Gênesis 1 vai nos dizer que bênção é essa. Deus chega para Adão e Eva e diz assim: sede fecundos, multiplicai a terra e sujeitai. Olha a bênção de Deus. Qual é a bênção? É a bênção das gerações. Qual é a bênção de Deus? É que o povo de Deus tenha muitos filhos. Essa é uma grande bênção. E que esses filhos sejam criem uma espécie de dinastia para dominar a terra que Deus criou. Por isso que nós temos que ter muitos filhos, para que a gente possa dominar a criação que Deus ele fez sobre todas as coisas. Então essa é a revisão que Moisés fez da criação em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 aqui de Gênesis 5. O livro da genealogia de quem? De quem?
O livro da genealogia de Adão. Muito bem, meu filho. Está muito bem. Mas a partir do versículo 3, nós vamos entrar no corpo desse livro da genealogia de Adão. E aqui nós vamos ter, portanto, o registro da vida de Adão e de sua descendência. Vamos começar no versículo 3. Você pode ler comigo, por favor? Leia, verso 3. Leia. Viveu... Muito bem, de acordo com este versículo, o filho de Adão se chama como? Sete. E é verdade que antes de Adão ele ter esse filho Sete, ele teve outros 2 filhos pelo menos. Caim, foi o primogênito dele, e Abel. Mas nenhum desses 2 é citado aqui. Por que, pastor, ele não é citado aqui? Porque essa genealogia, ela é teologicamente orientada, certo? Caim, ele não é colocado nessa genealogia, porque a primeira epístola de João diz que Caim, ele é o quê? Ele é do maligno, ele é de Satanás. Aí ele não é contado aqui entre os filhos de Adão. E Abel, embora ele tenha sido justo, a Bíblia nos conta que Caim, aquele maldito, matou Abel. E aí Abel deixou de existir. E é dentro desse contexto que Sete aqui ele é apresentado como um filho de Adão. A Gênesis 4 já tinha falado um pouco de Sete. É interessante a maneira como a Eva fala de Sete. Ela dá a luz a Sete e diz assim: eu recebi esta criança no lugar de Abel que Caim havia matado. Agora você entende o significado do nome Sete. O nome Sete é um nome hebraico que significa a substituição ou compensação. Na mente de Eva colocou o nome daquele menino de Sete. Por quê? Porque ele, na cabeça dela, era um substituto de Abel. Então, com o nascimento de Sete, nós estamos tendo nada mais, nada menos do que um novo começo para a humanidade redimida. Abel se foi, ele era um servo de Deus, é verdade, mas ele foi morto. Ele é justo, o Novo Testamento vai dizer isso. E Deus viu o sacrifício que ele havia feito, um sacrifício verdadeiro, mas ele está morto. E então Deus deu outro filho a Eva, para que através desse filho houvesse assim uma substituição de Abel. Abel que agora havia sido morto, mas que agora em Sete iria continuar o canal de redenção. Quando você vai chegar lá na genealogia do Senhor Jesus Cristo em Lucas, aí Sete está lá. Sete é um dos primeiros, entendeu? Porque é através dessa linhagem santa que o Senhor Jesus Cristo ele virá. Então Sete, ele é um grande personagem dentro da história da redenção. E os versículos 4 e 5 nos contam um pouco acerca da morte de Adão, pai de Sete. Veja só, versículo 4 e 5, leia comigo. Depois que gerou a Sete, viveu Adão quantos anos? 800 anos e teve... Os dias todos da vida de Adão foram quantos? 930 anos e morreu. O texto bíblico aqui, irmãos, diz que depois que Adão ele teve a Sete como um filho, ele viveu 800 anos. E aí o texto bíblico aqui faz uma conta rápida, e diz que os anos todos da vida de Adão foram nada menos que 930 anos. Aí, trazendo novamente a ênfase da manhã, você vê aqui como Deus é gracioso. Deus havia dito lá no jardim do Éden que na hora que o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que era que ia acontecer com ele? Ele iria morrer. Mas levou 930 anos para que Adão morresse. Como é que isso se chama? Isso se chama graça. Então, durante esse longo período da vida de Adão, a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Esses filhos e filhas que Adão teve não são registrados nas Escrituras,
Mas sabe, irmãos, eu acredito que Adão e Eva tiveram muitos filhos, por várias razões. A primeira que naquela época não tinha novela, não tinha WhatsApp, os entretenimentos, eles tendiam a ser outros. E naquela época as pessoas viviam muito tempo, então elas tinham tempo para ter muito filho, e havia um índice muito pequeno de mortalidade. Então o que era que acontecia? As pessoas, elas tinham muitos filhos. Quando Adão morreu, com 930 anos, a terra já devia ter milhões de habitantes, certo? Pelos cálculos que nós podemos fazer a partir daqui, certo? Se você trabalhar um pouco em números, só para você não ter dúvida, quando você chega em Gênesis 5, nós ficamos cientes que Adão, ele estava vivo. Se ele morreu com 930 anos, ele estava vivo quando Metusalém ainda vivia. Metusalém, ele é o homem que mais viveu nas escrituras. E Metusalém, pelos anos de vida dele, ele é o último da descendência de Adão antes do dilúvio. Ele é o último que morre antes do dilúvio, certo? E assim, então, Adão viveu muito, irmãos. Adão, ele morreu faltando uma geração para o dilúvio. Então é muito possível que Metusalém, ele conhecera a Adão. Metusalém, por sua vez, preste bem atenção, ele estava vivo quando Noé, ele nasceu. E ainda permaneceu vivo depois que Noé nasceu, 600 anos depois disso. Então, veja, Metusalém, ele é um cara muito importante, ele é um irmão nosso muito importante. Por quê? Porque houve um homem que ligou Adão a Noé. Que homem é esse? Que viveu tanto na época de Adão quanto na época de Noé? É Metusalém, certo? E aí você diz, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Isso tem alguma importância? Isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Por conta do testemunho oral da redenção. Exatamente isso, certo? Naquela época, na época desses homens aqui, não havia Bíblia. A Bíblia não estava escrita ainda. E como era que uma geração acabava sabendo a respeito daquilo que havia acontecido na outra geração? Como era? Os pais deveriam transmitir aquilo para quem? Para seus filhos, através da oralidade, não é? E dessa forma, a mensagem redentora, a promessa de Deus salvar uma geração, um povo para si, ela era passada de quê? De geração para geração. E aí, por exemplo, Adão, ele podia ter falado a Sete, ele poderia ter falado a Enos, ele poderia ter falado a Cainã, a Maalalel, a Jared, a Enoque, a Metusalém, a todos esses que eram filhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos dele. Ele poderia ter falado sobre tudo a respeito do Deus verdadeiro. Poderia ter falado a respeito do Jardim do Éden, do que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden, a promessa que Deus deu à serpente, dizendo: olhe, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o proto-evangelho, é a primeira promessa de Jesus Cristo, o Salvador, que virá ao mundo para destruir as obras de Satanás, não é? E é por isso, meus irmãos, que eu acredito que as pessoas viviam tanto tempo naquela época. Olha, as gerações antediluvianas, ou seja, pré-dilúvio, elas viviam muito mais do que as gerações depois do dilúvio. Por quê, pastor? Porque era necessário que esse testemunho redentor da parte de Deus fosse transmitido em primeira mão, de uma geração para outra, sem interrupções, para não ser aquela brincadeira do telefone sem fio, entendeu? Então, preste atenção, preste atenção no que eu estou dizendo, crente, e depois confira na Bíblia para você ver como que eu estou falando é bíblico. Adão estava vivo, ele transmite isso, muito provavelmente em vida ainda para Metusalém, certo? Metusalém, ele transmite isso a Noé.
Noé transmite isso para Sem, seu filho, certo? E esse Sem, ele vai viver, pelos anos de vida dele, ele vai viver na época de Abraão. Ele vê Abraão vivo, ele vê Isaac vivo e se prepara, ele vê Jacó vivo. E é muito possível que ele tenha passado essas coisas para estes homens. É só fazer os cálculos. Eu sei que isso é um tanto quanto complicado, porque muitas vezes a gente não vê assim, mas essas são gerações sobrepostas. Elas não são colocadas assim de uma maneira tão claras para a gente ver. Mas basta você fazer os números, os cálculos. Então você tem 4 homens, por exemplo, que ligam Adão até Abraão, que é o próprio Adão, aí depois Metusalém, Noé e o próprio Abraão. Noé não, Sem e Abraão. Todos estes homens, portanto, eles viram as grandes obras de Deus. E aí era como se um bisavô, exemplo hoje, um bisavô, ele passasse tradições para o seu bisneto. Eu, por exemplo, eu não conheci o meu bisavô, mas eu sei muitas histórias do meu bisavô. Muitas. Várias. E eu tenho certeza que aqueles que me passaram essas histórias eram verdadeiras, porque isso foi testemunhado por uma multidão de testemunhas, não é? E o ponto que eu quero dizer é que à medida em que havia essa transmissão, agora eu cheguei no ponto que eu quero, depois dessa pequena introdução, eu cheguei no ponto que eu quero. Qual é o meu ponto? Que é com esse transmitir da revelação de uma geração para outra, preste bem atenção, havia uma santificação da descendência. Deus ele começava a fazer uma grande obra na vida do seu povo, à medida que um pai transmitia a mensagem redentora para o seu filho. A prova disso está aí no versículo 6. Leia comigo o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8 de Gênesis 5, obviamente. Leia. 7 viveu 105 anos e gerou a quem? E gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, 807 anos e teve. Todos os dias de Sete foram quantos? E morreu. Muito bem, o texto bíblico aqui fala acerca do nascimento do neto de Adão. Qual era o nome do neto de Adão? Como era o nome do neto de Adão, irmãos? Enos. Muito bem. E você sabe o que é que significa esse nome Enos? Em hebraico é o nome Enosh. Enosh o significado do nome Enosh é humanidade. É um sinônimo de Adão, certo? Adão significa humanidade, Enosh, humanidade também. Aí você olha assim e diz: que coisa interessante, isso era uma homenagem de um filho para o seu pai. Aí colocou o nome do neto. Mas existe outra razão para isso, houve outra motivação. Veja só o capítulo 4, versículo 26. Passe a página. Capítulo 4, versículo 26. Leia, por favor, leia comigo. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui está a chave para nós compreendermos a razão pela qual Sete colocou o nome do seu filho de Enos. Qual é a razão? É um trocadilho. O texto é como se dissesse assim: Adão deu à luz a Sete, ou seja, o homem deu à luz a Sete, e Sete deu à luz a humanidade, ao homem. E daí em diante a humanidade começou a invocar o nome do Senhor. Aconteceu uma coisa maravilhosa nos dias de Enos. Aconteceu duas coisas fantásticas no dia de Enos. Duas coisas fantásticas. Em primeiro lugar, aconteceu um avivamento, certo? Adão e Eva, eles adoravam o verdadeiro Deus. Aqui o nome, daí começou-se a invocar o nome do Senhor. O nome Senhor aí é o nome Javé, é o nome pactual de Deus. Daí se começou a invocar o Deus verdadeiro, certo? Então, é verdade que lá atrás o nome do Senhor já era invocado,
mas lá atrás ele era invocado apenas individualmente, agora ele é invocado de forma comunitária, no culto, certo? É isso que diz lá o livro dos Salmos, no Salmo 116. Então começou-se a cultuar a Deus, por quê? Comunitariamente. Por quê? Porque haviam famílias que estavam tendo filhos, e esses filhos eles começaram a viver piedosamente, e eles resolveram se reunir para invocar a presença do Criador de todas as coisas e o Redentor da vida deles. E a centralidade da adoração, ela foi a marca dessa descendência de Adão. Isso se vê expressamente nos nomes de cada um deles. Eu sei que os nomes são complicados. Eu sou professor de hebraico, eu vou explicar hoje para vocês como é os nomes. Vamos lá, volte os olhos aí, por exemplo, para o versículo 9. Qual é o nome do descendente de Adão, que é citado aí no versículo 9? O nome daqui é Cainã. O nome Cainã é um nome hebraico que significa pertencente a. Ou seja, pertencente a quem? A Deus, certo? A Deus. É pertencente a Deus e não a ele mesmo. É isso que significa o nome Cainã. Agora vá para o versículo 12. Qual é o outro descendente desse? Qual é? Malalel, que significa louvor a Deus. Ou no gerúndio, louvando a Deus. Ele era uma pessoa que continuamente ele louvava e louvava e louvava e louvava o nome de Deus. Agora vá para o versículo 15. Qual é o outro? Qual é o outro, irmãos? Versículo 15. Jared. Jared é um nome hebraico, é um verbo que ele é utilizado como encurvar-se ou prostrar-se. É como se fosse uma pessoa que ficava de joelhos constantemente diante da presença de Deus. Agora vá para Enoque, versículo de número 18. Enoque, qual é que significa Enoque? Enoque é dedicação, consagração. Agora vá para o versículo 21. Olhe como é interessante esse do versículo 21. Quem é esse do versículo 21? Metusalém. Metusalém, irmãos, significa, o nome dele era uma profecia viva. O nome dele significa, quando a morte chegar, será o fim. Exatamente. Metusalém, irmãos, os comentaristas eles são unânimes em dizer que Metusalém, ele morreu no ano do dilúvio. No ano que o dilúvio aconteceu, Metusalém morre. A vida de Metusalém, o nome dele era uma profecia viva de que o dilúvio viria sobre a humanidade e a criação daquele momento chegaria ao fim. Metusalém. O próximo, veja só, versículo de número 28. Quem é? Quem é, irmãos? Lameque. Lameque significa jovem forte ou jovem dedicado a Deus. Isso é um importante recado aqui. Então eu poderia continuar, eu poderia falar sobre cada um desses homens, mas embora o pastor tenha me dado a liberdade de pregar até amanhã pela manhã, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O tempo não me permite. Eu gostaria de terminar minhas palavras. Tem muita coisa que eu poderia dizer aqui, irmãos. Eu não vou abusar da paciência de vocês. Mas tem um último homem que eu gostaria de falar, porque ele é muito importante. Eu gostaria de falar com os irmãos agora sobre Enoque. Enoque, de acordo com o texto de Gênesis 5, ele é o sétimo da descendência de Adão. Isso é muito importante. No livro do Gênesis, o livro de Gênesis, ele foi estruturado com foco em dois números principais. O número 7, que é o número da perfeição, e o número 10, que é o número da plenitude. Por exemplo, o exemplo mais claro que eu tenho para dar para os irmãos foi o fato de tudo ter sido criado, os céus e a terra foram em quantos dias? Foram em 7 dias. A Bíblia diz que foi em 7 dias que todas as coisas foram criadas. 6 dias de criação e Deus descansou no 7º. Então isso tudo foi perfeito. Quando Deus criou tudo, viu Deus tudo aquilo que havia feito e era muito
bom. Tudo que Deus criou foi perfeito. E aqui nós encontramos o sétimo da descendência de Adão. Esse aí que é um homem que deveria ser a perfeição da santidade. Vamos ver o que é que acontece, portanto, nesse sétimo da descendência de Adão. Veja o versículo 21 e versículo 22. Eu estou terminando, irmãos. Leia comigo, versículo 21 e 22. Leia. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve... Olha que coisa fantástica. A primeira coisa que a Bíblia fala a respeito de Enoque é que ele o quê? Ele andou com Deus. O que é que significa andar com Deus, irmãos? Andar com Deus significa um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo. Note que o texto aqui não diz que ele tinha pensamentos sobre Deus. Note que o texto diz aqui que ele não filosofou sobre Deus. Note que o texto aqui não diz que ele acreditou em Deus. Não, o texto não diz que ele falou sobre Deus. Não, o texto também não diz que ele leu sobre Deus. Não, o texto não fala isso. O texto diz expressamente que ele caminhou com Deus. E você consegue imaginar, irmãos, o texto diz aqui que ele viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E depois que ele gerou a Metusalém, ele viveu 300 anos e aí ele andou com Deus. Você sabe o que é que significa andar 300 anos com Deus? Você sabe o que é isso? Alguns dias desses atrás eu participei de um velório de uma pessoa de 80 anos de idade. E aí o pastor corretamente testemunhou a respeito daquela irmã, dizendo: esta irmã morreu 80 anos, morreu com 80 anos, e ela andou com Deus, ela era uma mulher piedosa. Isso já é um feito notório, você não acha? Mas imagine viver fiel a Deus por 300 anos de vida. Que homem de oração esse homem foi! 300 anos de fidelidade a Deus, 300 anos. Que vida piedosa esse homem teve, não acha? Se ele chegasse hoje nessa igreja aqui, nesse recinto, ele diria assim: eu tenho orado durante 300 anos ininterruptamente. Eu tenho amado e adorado a Deus durante 300 anos. Eu tenho sido fiel a Deus durante 300 anos. Eu ando em comunhão com Deus durante 300 anos. Enoque viveu 300 anos neste mundo de pecado e de iniquidade, neste mundo de Satanás. E ele viveu em fidelidade, em amor a Deus. Ele era um companheiro íntimo, um companheiro diário de Deus. O Antigo Testamento não nos conta muito sobre ele, mas o Novo Testamento fala sobre ele. Deixa aqui marcado Gênesis 5 e vá lá para a epístola de Judas. Veja Judas versículo 14, é o penúltimo livro da Bíblia. Tem o livro do Apocalipse, e o livro anterior é o livro de Judas. Judas, veja só, preste atenção. No versículo 11, preste atenção, que isso vai fazer toda a diferença na sua compreensão. O versículo 11 de Judas diz que Judas aqui ele está tratando sobre os falsos profetas. Judas diz isso no versículo 11: os falsos profetas que seguiram o caminho de quem? No versículo 11, o caminho de Caim. Veja, ele está falando de falsos profetas, tá? Ele está falando de quê, irmãos? De falsos profetas. Agora vá para o versículo 14. Chegou no versículo 14? Veja: quanto a estes, ou seja, quantos a estes quem? Os falsos profetas do dia de Enoque, porque nos dias de Enoque haviam falsos profetas, pessoas que diziam mentiras a respeito de Deus e espalhavam heresias por aí.
Aí o texto diz: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. O que foi que Enoque, o sétimo da descendência de Adão, profetizou? Certo? O que foi que ele disse? Eis que, leia comigo, versículo 14: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolenes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Veja, muitos anos antes do dilúvio, nós encontramos aqui um homem chamado Enoque. Ele está profetizando acerca do dilúvio, o dilúvio contra os falsos profetas daquela época que falavam mentiras acerca de Deus, espalhavam falsas doutrinas. E olhe, é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos de filhos, meus irmãos. Nós precisamos de filhos para que eles profetizem contra essa sociedade má, à luz da palavra de Deus, acerca do juízo de Deus. Porque Enoque, descendente de Adão, ele profetizou acerca do juízo de Deus, e os nossos filhos têm que fazer a mesma coisa. Os nossos filhos têm que falar acerca de que Jesus Cristo, ele virá, e quando ele virá, ele vai destruir esse mundo, não com água, mas com fogo. E a minha oração, irmãos, é que os meus filhos, eles participem disso. Eu não alimento sonhos profissionais para os meus filhos. Eu não alimento sonhos financeiros. Eu não tenho sonho de ver meus filhos ricos. A minha maior satisfação e a minha maior alegria será ver Isabelle, Israel e Yasmin como testemunhas de Cristo no meio de um mundo mau. Esse vai ser o meu maior galardão. Essa é a minha maior expectativa. Essa vai ser a minha maior alegria. Agora vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis no capítulo 5, 23. Nós temos mais uma coisa importante sobre Enoque. Enoque, ele era um profeta de Judas. Mas aconteceu uma coisa muito importante também com Enoque, no versículo 23 e no versículo 24. Leia comigo. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Olha só que coisa linda. A Bíblia diz que Enoque, ele andou tanto com Deus, ele andou tanto com Deus, que ele foi direto para o céu com Deus. Você entendeu? Ele não experimentou a morte. Não houve funeral de Enoque. Ele não vestiu roupas de morto. E isso é algo fantástico. Porque se você olhar aqui nesse capítulo 5, você vai ver que existe aqui também o império da morte, porque você tem durante 8 vezes essa expressão sendo repetida. E fulano de tal viveu e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Mas agora, depois de 8 vezes e morreu, você vê aqui que de repente nós temos uma pessoa que não morre mais. E por que Deus fez isso? Por que Deus não permitiu que Enoque morrera? Por quê? Porque o Senhor está mostrando que há vitória sobre a morte. Se você crê em Jesus Cristo, os portões do inferno nunca vão prevalecer contra você, nem contra o povo de Deus. Agora vá para Hebreus no capítulo 11. E eu termino aqui. Essa será a última passagem. Hebreus capítulo 11, verso 5. Leia comigo. Hebreus 11, 5. Leia comigo.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver. Sabe o que é que isso significa? Significa que se você andar com Deus, significa se você tiver comunhão com Deus, significa dizer que se você viver piedosamente com Deus, você vai escapar da morte. Você vai viver para sempre na presença de Deus. Jesus Cristo será o seu Senhor. E eu espero que Deus faça uma grande obra na vida dessa igreja, para que todos nós vivamos assim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta noite, testemunho da redenção. Coisa tão poderosa o Senhor nos deu hoje compreensão. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor derrame um grande avivamento sobre o teu povo, começar desta igreja, Senhor, e que esta igreja, ó Deus, como farol, possa espelhar a luz de Cristo para esta cidade, para esse estado, para a nossa nação e para todas as nações sobre a terra. Senhor, nós precisamos tanto disso. Que a nossa maior alegria, o nosso maior galardão, nossa maior expectativa seja ter comunhão com o Senhor, e que isso se estenda não apenas para cada um de nós individualmente, mas para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos de nossos filhos, e por todas as gerações, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.